Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse versículo que eu li hoje, gente. E eu tô aqui matutando nele durante o dia, tomando um cafezinho da tarde. É um versículo aqui em Efésios 4 que fala: Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que antes como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Gente, essa palavra é forte, né? Acho que tudo na Bíblia é nos ensinando a como viver nessa terra, né? Tudo na Bíblia. Se você for ler a Bíblia inteira, Deus vai estar ensinando coisas assim simples, que já era pra gente saber, mas que... tô comendo, gente, desculpa. E essa parte suportando uns aos outros é difícil, gente. Eu acho que uma vez eu ouvi um pregador falando que é muito difícil quando a gente está sofrendo um ataque na mente, né? Que é aquele ataque na mente que começa a falar: você não vai conseguir, não vai dar certo. Muitas vezes a gente fica com medo, perde o emprego ou fica com dívida. Eu acho que o que mais pesa em nós, seres humanos, é dívida, né? A gente fica endividado. Tô falando o que eu sinto, né? A gente fica endividado, alguma dívida pesada, a gente perde o chão. E a gente pensa até que não vai conseguir, começa a esquecer de Deus, esquece de clamar a Deus, né? E essa parte de Provérbios que fala suportando uns aos outros é outro ataque que a gente sofre, gente. Como assim? Às vezes a gente sofre ataque desse tipo. Tipo, você vai trabalhar em um lugar, ou você tá em algum lugar que você tá dando o seu melhor, tá fazendo de tudo, ou você tá numa igreja, onde você tá ali num cargo, ou no banco mesmo. E às vezes alguém que você acha que deveria te abraçar, te cumprimentar, não te abraça e não te cumprimenta. O que acontece? O nosso coração começa a ver maldade na pessoa. E aí a gente começa a pensar assim: essa pessoa tá me desprezando, essa pessoa não tá cumprimentando eu. E muitas vezes eu vejo que os ataques maiores é quando a pessoa é pastor, ou pastora, ou líder de jovens, alguma coisa. Porque na cabeça das pessoas, o líder de jovem, o pastor ou a pastora tem que estar o tempo todo, né? Ali, olhando, bom dia, boa tarde. E na verdade, gente, o que a gente precisa tá se convertendo mesmo à palavra do Senhor, sabe? Eu acho que a falta da oração e a falta da leitura da Bíblia nos faz a gente pecar nessa área aí. Eu tô falando de mim porque eu já saí de igreja porque eu achava que ninguém ia com a minha cara, sabe? Então eu tô falando uma coisa com propriedade. Eu recebi um ataque. E eu recebi esse ataque e eu na época eu não soube discernir, não soube o que fazer, e simplesmente sofrendo aquele ataque, eu simplesmente me calei e preferi sair da igreja, sabe? Fiquei toda magoadinha. Isso é um ataque que o inimigo anda usando nas igrejas demais, gente, tá demais isso. Isso tá sendo muito usado. Porque o que é de gente que vem reclamar, porque todo mundo sabe, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho aqui na loja, que é de gente que vem reclamar pra mim de, porque eu fui na igreja, uma pessoa não vai com a minha cara, a pessoa tá magoada comigo. Então, isso tá pegando nas igrejas e pegando muito. E a gente tem que prestar atenção aqui, que o versículo,
ele fala uma coisa legal, que se você pegar, né, eu acho que a gente precisa um pouco cortar aí o açúcar. Dizem que o açúcar deixa a gente pensar melhor, né? Sem o açúcar, né? A gente cortando o açúcar, a gente pensa melhor. Aqui tá escrito assim, ó: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamado, né? A sua vocação. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, né? Suportando-vos uns aos outros com amor. Ele não fala para você, você vai amar a pessoa, você vai gostar da sua amiga, você vai gostar do líder de jovens, você vai gostar da sua pastora, você vai gostar de todo mundo da igreja. Não. A Bíblia é clara aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros com amor. Suportando-vos uns aos outros com amor. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, assim, eu acho que quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de orar, a gente esquece dos conselhos do nosso Deus, né? Que a palavra é viva. E isso está no meu coração hoje porque eu andei pensando nessa palavra, que muitas vezes uma pessoa, assim, nos magoa, né? Com palavras, ou a pessoa quer tentar humilhar a gente de uma certa forma, né? E essa palavra que me pegou, porque se você começar a orar pela pessoa que te persegue, gente, muda. Eu sou prova viva disso. Quando você ora por aquele que te persegue, quando fala orai por seus inimigos, isso é palavra viva. Quando você ora para os seus inimigos, você consegue a vitória ali naquela área. E Deus começa a limpar o seu coração dessa mágoa, dessa tristeza, sabe? E a gente tem que pedir a proteção de Deus, suportando-vos uns aos outros com amor. Essa é a palavra que eu queria falar para vocês hoje. Não sei se vocês conseguiram entender. Talvez o que está na minha cabeça é muito assim, não sei se eu consegui repassar, mas a gente precisa desse suportar-vos uns aos outros com amor, sabe? Desse negócio de suportar, porque às vezes a gente não quer amar a pessoa que está nos maltratando, mas às vezes a pessoa que está nos maltratando, a gente não pode se livrar dela. Porque um monte de coach fala assim, a pessoa tá te maltratando, vai embora, sai, faz isso, faz aquilo. Mas tem hora que não dá. Tem hora que é uma coisa que você não pode sair dali no momento. Então, a palavra de Deus, ela fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Começa a orar por essa pessoa que tá te perseguindo, começa a buscar a Deus, tá? E quando você puder sair, é claro, né? Não vai ficar ali lutando com a pessoa também, que isso daí também é um mal que a gente faz pra gente. Mas olha só que coisa maravilhosa a palavra de Deus, né? As palavras de Deus nos ensinam no mínimos detalhes, né? Outra coisa que eu escuto bastante aqui, as pessoas reclamando de liderança de igreja e... porque o líder da igreja acha que a gente tem que morar na igreja. Porque a gente tem que ensaiar, porque a gente tem que ensaiar, né? Isso é coisa da igreja, né? E aí eu simplesmente falo para a pessoa, e por que você não abandona o seu cargo e senta na cadeira? Porque aí o pastor, ele vai saber que você é um irmão dos dias de culto só. Ele não vai ligar para você, pedir para você frequentar a igreja numa hora que não é para você frequentar. Quem vai frequentar a igreja na hora que não é para todo mundo estar lá, vai ser só quem tem cargo. E aí você consegue se livrar, você consegue, né, tirar a paz, volta pro seu coração. Mas a pessoa não quer, gente. A pessoa não quer sair do cargo e ela prefere detestar o líder do que sair do cargo, abandonar o cargo. Então, muitas das vezes, essa palavra, ela vem pro nosso coração pra gente aprender, então. Já que a pessoa não quer sair do cargo, já que a pessoa não quer abandonar a igreja, assim, não abandonar a igreja, não estou incentivando a pessoa a abandonar a igreja, estou incentivando a pessoa a sentar ali com os outros irmãos, né? A pessoa não quer sentar, ela não quer ser uma pessoa comum na igreja. Ela não quer ser uma pessoa comum na igreja, ela quer um destaque. Então, suporta com amor
e vai dar tudo certo. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje, isso tá no meu coração. E eu quis falar hoje aqui pra vocês, tá bom? Então, pra você que não me segue, segue o canal, tá? Me ajuda aí a crescer esse canal. Um beijo pra vocês, gente.